Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez para agora o nosso terceiro e último webinar do ciclo de LGPD. Hoje, quem vai apresentar aqui novamente com a gente é o nosso consultor técnico no Brasil, Tonimar. Tonimar, seja bem-vindo. Opa, Camila, bom dia. Bom estar aqui novamente com todo mundo e agradecer a presença aí do pessoal que está participando com a gente hoje aí e já vem participando desde os primeiros webinars também. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai falar um pouco sobre a Zorro Corporation e a Managing Engine, caso você ainda não tenha participado das outras edições e ainda não conheça mais sobre a empresa. Então, vamos lá. A Zorro Corporation, ela tem 3 divisões, que é a Zorro, a Managing Engine e a WebNMS. A WebNMS ela é focada em IoT, internet das coisas. A Managing Engine desenvolve software de gerenciamento de TI e a Zorro possui soluções cloud, são soluções participativas. Aí um breve resuminho para vocês. Mais informações sobre cada uma das nossas divisões você consegue consultar também no nosso site. E agora, falando um pouco sobre a Zorro Corporation, ela é uma empresa privada, bootstrapped. Significa que ela não recebe investimentos de fora do mercado. Ela caminha com as próprias pernas e o investimento, o crescimento dela depende único e exclusivamente dela mesma. Hoje a gente tem mais de 20 anos de experiência na administração de TI, 8 data centers globais, atendendo normativas regionais, como a gente tem no caso da China e na Europa. A gente tem mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo. E agora, falando um pouco mais especificamente sobre a Managing Engine, a gente tem mais de 2.500 funcionários dedicados única e exclusivamente à Managing Engine, onde a gente tem mais de 200 canais e parceiros tecnológicos, com mais de 200 mil clientes espalhados pelo mundo. E a gente tem também mais de 90 produtos e ferramentas gratuitas, onde mais de 40 dessas ferramentas foram desenvolvidas desde a base, proporcionando assim a integração entre elas, elas se integram nativamente. Todas as nossas soluções, elas são focadas no ROI imediato, ou seja, diferente de outras soluções do mercado, em pouco tempo você já consegue ver o retorno do seu valor investido. Esses são alguns dos nossos clientes pelo mundo. E um breve resumo sobre as soluções da Managing Engine. Como vocês viram, a gente tem um portfólio muito amplo, mas na parte de gerenciamento, a gente tem desde o gerenciamento de Active Directory, gerenciamento de Help Desk, de desktop, de dispositivos móveis, gerenciamento de segurança de TI, Analytics, gerenciamento do Office 365, gerenciamento de TI em cloud, na nuvem, gerenciamento de TI para MSPs, gerenciamento de identidade privilegiadas e muito mais. Mais informações sobre as soluções da Managing Engine você consulta no nosso site www.managingengine.com.br e também, se você tem qualquer dúvida sobre as nossas soluções, você pode encaminhar um e-mail para a gente, que vai ser um prazer responder. E durante a nossa apresentação, a nossa caixinha de perguntas também está aberta. O Tonimar vai decorrer com a apresentação. Conforme vocês forem tendo dúvidas, pode registrar na nossa caixinha, que ao final a gente vai responder a todos. Tá pronto para a gente começar, Tonimar? Opa, vamos lá. Bom dia novamente, pessoal. Bom, pelo que eu acompanhei aqui, todo mundo tá conseguindo ouvir aí bem a gente, né? Então tá legal. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fechar esse novo ciclo, né? Que a gente começou aí há 3 semanas atrás, falando sobre LGPD e como atender os requisitos de uma forma prática, né? Onde a gente começou aí falando sobre os desafios, né, do gerenciamento de usuários, né? Toda essa parte de endpoints. Passamos pela parte de gerenciamento de acesso, mostrando algumas soluções de como podem facilitar essa parte da gestão. E hoje, a decorrência aí é como transformar esses dados que tem na nossa rede em informação. Informação para qual finalidade? Para não deixar que um dado vaze ou que algum usuário faça alguma ação ilícita ou de repente por algum
descuido, tem algum problema na rede, algo nesse sentido. Então, assim, é bem importante porque os dados que tem na nossa rede podem revelar muitas informações, não só, né, com relação à LGPD, mas também com a parte de segurança que pode aí desencadear problemas para o atendimento à requisição aí da LGPD, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma pequena agenda que a gente separou. Então, a gente tem aí os princípios básicos da LGPD, esses dois assuntos aí, os princípios básicos, 10 passos, para acompanhar a gente aí nesses 3 webinars. A gente vai participar aí também, falar um pouco mais, né, sobre os principais desafios de segurança para analisar os dados do ambiente e como transformar esses dados em informações. E uma pequena conclusão sobre o que a gente discutiu aí nesses 3 webinars. Então, os princípios básicos, né, novamente aqui para reforçar e para aqueles que é a primeira vez que estão participando com a gente, né, praticamente as empresas devem ter controles técnicos e administrativos, ou seja, tem que ter procedimentos e soluções, né, que deem esse apoio e suporte técnico para impedir que acesso não autorizado à informação exponha os dados. Tá? E aí você tem algo no sentido de ilícito, né, que a pessoa quis fazer esse vazamento de dados, copiar a informação, né, de uma certa forma, ou acidentalmente, de repente eu tenho uma segurança fraca no meu ambiente e acabei cometendo um equívoco aí e deixei que qualquer um conseguisse acessar determinadas informações. E com a LGPD, hoje a gente já não pode, né? Ele já não podia, né? Mas com a LGPD você tem uma multa que é aplicada aí dentro dos incidentes que ocorrem. Então, os princípios básicos de segurança, hoje a gente vai falar um pouco mais, né? A gente comentou aí nos anteriores, nos capítulos anteriores, sobre a consciência e educação de usuários, prevenção de malware, controles de dispositivos removíveis, parte de configuração segura, gerenciamento de privilégios, né, de usuários, uma série de coisas. E hoje a gente vai falar a parte de segurança de rede, também numa configuração segura, a parte de monitoramento, que é algo importantíssimo, né? A gente tem que monitorar o nosso ambiente para conseguir ter esse controle. E a gente falou também, né, na semana retrasada, sobre a parte de trabalho remoto, né? E aí um ponto interessante aqui, né? A gente colocou essa colmeiazinha, que hoje em dia, né, a gente tem vários tipos de governança. Você tem ali no centro a governança corporativa, né, coordenando todos os andares aí da organização. E você tem que ter uma governança de TI, com as boas práticas, né, com todos os frameworks da vida, como o COBIT e outros. Você também tem uma governança de dados do lado para fazer a gestão desses dados. E aí entrou alguns pontos, né, como por exemplo a governança jurídica. Até muito tempo atrás aí, governança jurídica e governança de TI eram mundos totalmente apartados, né? E o que a gente conseguiu aí? Ter uma parte de governança de negócio também envolvida, a governança da segurança da informação, com todas as boas práticas da ISO 27000 e outras coisas, e também a governança de pessoas. Então, a RH passou a fazer um papel diferente, né? Muito além do que fazer a inclusão da pessoa na empresa, todo esse processo, né, de entrada da pessoa e de saída. Não, você tem que ter todo um papel envolvido, porque todo mundo na organização hoje tem sua parcela aí para o sucesso da empresa e para o atendimento da regulamentação também. Então, aqui eu separei alguns dos desafios de segurança, né, para analisar os dados do ambiente. Então, tem alguns aqui, por exemplo, interpretação de logs, auditoria, volume de dados. Esse aqui é um dos mais críticos, né, porque você tem um tempo para fazer a interpretação dos logs que você vai olhar no sistema. Você tem que ver como que você vai auditar. Então, se você não tiver uma ferramenta de auditoria, fica bem complicado. Você tem um volume de dados, né, que se for olhar os dados que trafegam ali em sistemas, em servidores, em suítes, em equipamentos de rede, é um volume gigantesco. Então, tem alguns desafios. Identificar uma atividade suspeita, então, além de eu interpretar os logs, auditar
controlar o volume de dados, também tenho que ter um tempo para fazer o quê? Identificar uma atividade suspeita e manter um compliance. E aí eu tenho um grande problema, né? Que é o quê? A minha limitação de recursos, tanto recursos tecnológicos, né, quanto material humano. Por quê? Porque eu tenho um controle manual, né? Então, se eu tenho esse controle manual, o que acontece? Eu tenho que ficar olhando ali os logs a todo momento. E muitas vezes, né, até por conta dessa limitação de recursos, eu tenho ali que setar, configurar, né, limites para que esses logs não encham, por exemplo, o espaço em disco desse equipamento e eu pare uma aplicação, um servidor ou pare um processo inteiro. Então, tem que ter um controle sobre isso. E o desafio, se você tem esse controle manual, acaba sendo bem complicado, né? A quantidade de dispositivos, né? Então, imagina, eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco aqui no ambiente meu de laboratório, que é um ambiente pequeno, mas o tanto de informações que ele já traz. Imagina um ambiente corporativo aí, como é que fica, né? E automatizar ações. Como é que a gente cria aí uma automação de ações para facilitar a minha gestão, né? E um outro ponto importante, que está na moda, né, mas extremamente importante, é a análise de comportamento dos usuários e também dos recursos na rede. Como que eu faço esse acompanhamento para saber se, de repente, um usuário na minha rede está tomando um comportamento que não é o normal, né? Como é que eu consigo validar isso? Tenho que ter um conjunto de ferramentas, de técnicas que me possibilitem ter essa análise de comportamento, tanto do usuário, quanto até das minhas aplicações, para ver se elas não estão tomando ações que não são normais, né? E aí entrar com alguma atividade em cima. Então, aqui um pequeno exemplo, né? Para quem aí administra o Windows. Então, eu peguei aqui os eventos do próprio Windows, entrei em uma das opções aqui do System, por exemplo, tenho ali 15.871 eventos. Então, imagina ter que ficar olhando item a item para analisar e saber o que cada um desses caras aí representa. E aí, com relação à limitação, aqui uma configuração, né, que a gente tem, o quê? Para colocar um limite. Se eu deixar aqui, na hora que vai não fazer nada, limpar manual, qual que é a probabilidade desse meu log chegar ao limite do espaço que eu tenho no meu servidor e parar o servidor? Então, num ambiente pequeno como o meu, tranquilo, né? Dá para controlar isso. Mas então é muito comum a gente ter essa técnica aqui de sobrescrever, né, os últimos, conforme vai chegando no limite que você habilita ali do máximo do log. Então vai perdendo as informações antigas. Então essa correlação de informação, essa busca, né, desse modo manual é completamente inviável, né, para a gente fazer, né, o trabalho. Então, a gente precisa ter ações ferramental, né, tecnológico que garanta o quê? Uma gestão dessas atividades aqui de uma forma bem simples. E aí, como que a gente transforma os dados em informação, né? Então, muita gente pega um cenário como esse aqui, né, onde eu tenho tudo passando na minha rede, um grande NOC, SOC, tudo com a sopa de letrinhas que a gente vê por aí, para fazer a gestão dos dados. Então, basicamente, hoje, o que a gente tem nas aplicações é algo similar a isso, né? Então, a gente vê que até o time de TI está reduzido para acompanhar todos esses telões. E aí tem que dar conta de tudo. Por quê? Por trás disso tudo, né, a gente tem que ter tecnologia que dê ao reporte somente do que é informação, né? Transforme esses dados que tem no seu ambiente. Então, se a gente voltar aqui, pegue cada uma dessas linhas aqui do meu código e transforme em informação, porque eu tenho aqui um monte de dados aqui, né? Tem informação sobre serviços, sobre aplicações, sobre parte de segurança, N tipos de logs. Eu preciso pegar cada uma dessas linhas e transformar esses dados, cruzar com outras informações para gerar a informação que eu preciso. Então, a gente tem algumas visões aí, né, bem futurísticas. E a gente tem também a questão aqui, até coloquei, né, quem assistiu aí Os Vingadores, nessa cena,
o Doutor Estranho faz uma análise de todas as possibilidades que tem dos Vingadores vencerem Thanos, né? Então, ele analisou mais de 14 milhões de possibilidades. Então, as ferramentas têm que trabalhar dessa mesma forma. Tem que entender o que eu tenho de informação, né, de dados, e transformar e falar, olha, é esse ponto que a gente tem que dar uma priorizada, tem que atender, tomar um cuidado para tomar uma ação certa. Eu não posso pegar ali os dados e simplesmente tirar do meu servidor e jogar numa aplicação e não fazer nada, ter que fazer um trabalho manual. Não, aqui ele já foi lá e fez esse trabalho para a gente. Então, aqui um pequeno exemplo, né, do que a gente tem de formas, né, de fazer análise. Então, a gente tem que ter uma ferramenta integrada, né, que faça o gerenciamento de compliance. Então, hoje a gente vê vários compliances aí, você pega SOX, IPA, PCI, próprio GDPR, LGPD. Então, você tem que atender de uma forma e tem que dar uma resposta rápida. Então, se vocês forem auditados por uma desses compliances, o auditor vai querer certas informações e você já tem que ter essas informações na ponta dos dedos ali para facilitar, né? A auditoria, por exemplo, em tempo real das alterações que estão sendo feitas, por exemplo, no Active Directory, né, de alterações, alguém alterou uma GPO, alguém alterou um usuário, alguém alterou o perfil de um usuário, né, transformou esse usuário comum em um usuário privilegiado, monitoramento da integridade dos arquivos, né, por exemplo, banco de dados e aplicações, né, no caso do SQL, um IS, por exemplo, alguém criou uma base de dados, ou alguém transformou um usuário que era só leitura em um usuário com permissão de fazer alterações também. Alguém alterou no usuário do IS. Então, você tem brechas aqui que possibilitam o vazamento de informação e outros impactos para a empresa também. Por um outro lado, você também tem a questão de auditoria dos dispositivos de rede, que também falam muitas coisas, né? Um firewall, um switch, alguém alterou alguma configuração, fez alguma modificação em dispositivos desses, a gente tem que ter uma atenção, né? E outro ponto, né, importante lembrar aí, muitas empresas estão migrando seus serviços e jogando para o Office 365, né, essa parte do Exchange, do próprio licenciamento do Office. E como é que a gente audita a utilização, se o licenciamento está ok, se os serviços estão sendo usados, como é que a gente audita esse serviço, né? A gente sabe que utilizando a própria nuvem da Microsoft, nem sempre é tão simples fazer esse tipo de gerenciamento. Então, a gente entra com uma solução para fazer todo esse processo para a gente facilitar. Outro ponto aqui embaixo, monitorar a atividade de um usuário com perfil privilegiado, né? Como é que a gente faz esse monitoramento? Imagina, voltando alguns slides aqui, aquela parte dos logs, ou entrar agora no caso e saber o que um usuário privilegiado fez no meu ambiente. Primeira coisa, qual que é o usuário privilegiado? Então, a gente começa a ter amarrações que fazer isso de uma forma manual, né, com conhecimento humano, a gente vai demorar muito tempo para fazer ou quase não vai conseguir dar conta, né? Outro ponto aqui, a gente falou do e-mail, né? Auditar e-mails também. A parte de segurança, né, de visibilidade dos dados. E aí a gente entra com a questão aqui do nosso log 360, User Behavior. Então a gente tem análise de comportamento de tudo que tem na nossa rede, tudo que está ocorrendo. Então a gente consegue por aqui ter informações comportamentais do usuário, de ações do usuário, de ações, né, de atividades do meu ambiente como um todo. Então a gente tem esse controle através da ferramenta. E aí, né, um pouco mais aqui de informações, né, sobre como funciona isso. Imagina que tem uma redezinha aqui montada, a gente tem que ter o nosso robozinho ali trabalhando para a gente, coletando informações de firewall, dos databases, dos file servers, das estações de trabalho, dos roteadores que estão no meio do caminho, né, e dando informações para a gente. Né? Lembra muito aquela tela que eu mostrei antes do Doutor Estranho.
Então, a gente tem alguns passos aí mostrando as anomalias no sistema, né, no ambiente, o que tem de diferente, gerando relatórios e dando um controle aí para o próprio usuário, né, além de fazer um mapa, né, um score de risco desse nosso ambiente, para gerar essas informações do que a gente tem feito, como é que está o ambiente e tudo mais. Então, vou mostrar para vocês um pequeno exemplo aqui do que a gente tem de soluções, para vocês verem como é simples fazer a gestão. Então, aqui eu estou no meu Log 360. Vou abrir ele aqui. O Log 360, para quem não conhece, é uma solução onde eu posso integrar várias soluções. Tá? Então, eu consigo aqui fazer as integrações dos meus outros produtos que eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e ter outras soluções integradas. Então, tem algumas aqui. Então, eu posso comprar, né, cada uma dessas ferramentas e depois transferir a licença aí para o módulo Log 360 e integrar elas em um console único. Então, eu consigo ter todo o pacote aqui integrado, de uma forma bem simples de fazer a integração. Então, eu tenho aqui a ferramenta, então eu vou mostrar alguns exemplos, né? Como, por exemplo, a auditoria do AD. Eu mostrei aquela parte dos logs, como é que a gente faz isso de uma forma simplificada. Então, através do meu AD Audit, né, da solução do AD Audit, eu consigo ter informações sobre a utilização. Então, falhas de login de usuários, gerenciamento de contas, computadores, usuários, foram criadas 2 contas, foram modificados 6. A gente consegue ver várias informações já de uma forma gráfica, né? Sem ter que compilar, interpretar código, que a gente já tem essas informações. E, além disso, a gente já tem do lado aqui os alertas mais recentes, que eu consigo configurar alertas por nível de criticidade, a ponto de dar as informações sobre o que foi a causa, né? Então, tem alguns exemplos aqui, e aí eu posso checar as informações. Foi o administrator, nesse cliente aqui, o nome da máquina, ele tentou a falha, tá, foi um erro de senha, beleza, mas eu poderia ter outros tipos de erros aqui, né? Aí, então, entrando na parte de alertas, eu consigo ter informações como, por exemplo, mais de 10 tentativas, né, de falha de logon. Então, tem um threshold, então eu posso configurar esse meu perfil para mostrar as informações. Então, opa, mais de 10 tentativas, será que foi normal? Então, eu tenho aqui a informação, uma atividade, não é normal essa atividade. Então, 10 tentativas de falha, será que tem alguém que não é a pessoa aqui tentando fazer esse acesso? A gente consegue ter esse tipo de informação. Voltando aos relatórios, então tenho N tipos de relatórios aqui com falhas, atividades de domain controller. Então, a gente pode colocar aqui outras informações. Então, onde tiver dados aqui, a gente vai conseguir montar tudo. Então, aqui eu tenho as atividades baseadas, os usuários, a origem, as falhas, sucesso. E aí eu consigo ver outras informações aqui também. Então, gerenciamento de contas, todas as alterações que tiveram, de usuário, recentemente, quem foi os usuários que foram criados. Então, de forma bem simples, eu tenho tudo isso que foi feito. A GPO, por exemplo, GPO que é criada recentemente, modificada. Então, a gente tem aqui tudo que foi alterado. Então, eu tenho todas essas informações. Inclusive, para quem também está utilizando o Azure AD, eu posso ter também as informações de log. Então, aqui eu tenho as minhas informações da aplicação. Então, eu tenho tudo aqui certinho, as alterações que rolaram. Se tiver essa informação, tem atividade por endereço de IP.
e a quantidade. Então, você consegue ter uma rastreabilidade de tudo que está rolando dentro do ambiente. Tá? Aí eu tenho também aqui um pouco de parte de auditoria de arquivos. Então, se eu tiver um file server, aqui eu posso ter essas informações de auditoria baseado em usuários. Vou colocar mais tempo aqui. As informações voltadas para processos também, se tiver algum processo que está sendo utilizado. Então, a gente consegue ter todo um controle relacionado ao usuário, por exemplo, também aqui, arquivos criados, modificados, arquivos copiado e colado. Então, a gente tem uma série de informações aqui sobre o compartilhamento também. A gente pode ver todas essas informações de uma forma bem simples já aqui na ponta dos dedos. Então, muito fácil. Auditar também os servidores, né, os servidores membros aqui. A gente consegue ver aqui a parte de USB, de impressora, parte de PowerShell. Então, para quem acompanhou aí o segundo webinar, a gente mostrou alguns exemplos, né, de tentativas de ações, né, para o próprio usuário que não tem permissão. Então, a gente consegue aqui checar essas informações e analisar tudo que foi feito. Então, eu coloquei aqui 6 meses só para ele gerar um relatório um pouco mais longo com as informações, então as ações que foram realizadas, a parte de script blocking. Então, a gente consegue pegar aqui os scripts, o que tentou rodar. A gente consegue ter todo um acompanhamento, né, aqui no caso de módulo rodando aqui dentro do PowerShell, se alguém tentou invocar um comando, algumas ações. Então, a gente está aqui com todas as informações para auditoria. Agora, imagine esse volume de dados no meu servidor. Não teria essa informação na ponta dos dedos. Imagina um script que eu teria que montar ou quais seriam os passos para conseguir ter essa análise de informações aqui. Então, tenho várias outras aqui informações para fazer também. E aí eu tenho a parte de analytics. Eu tenho aqui já uma parte de comportamento, né? Então, a gente pode começar a analisar, por exemplo, comportamentos anômalos aqui por tempo, nos últimos 30 dias. Então, o Tonimar aqui, o meu usuário, normalmente das 6 da manhã às 10 da noite, aí vai checar as informações que eu estava fora do horário de costume. Então, a gente já consegue ter esse tipo de informação aqui e, claro, criando alertas, relatórios, de uma forma bem simplificada para cada ocorrência disso, já gerar as informações. Então, aqui eu tenho vários exemplos para mostrar, primeiro, o host acessado, o volume de logons, então qual é o servidor que tem mais logon, o usuário. Então, a gente consegue ter todo esse tipo de informação de uma forma bem simples aqui na ponta dos dedos. Então, aqui é o volume, né? Atividade, também a mesma coisa. Atividade de processos. A gente consegue ver aqui todos os processos que a gente tem. Então, a gente vem aqui, comportamento normal. Então, tem uma série. Eu posso criar aqui os alertas de forma bem simples. Eu posso criar um alerta, basear em algum relatório. Então, eu posso vir aqui, fazer uma busca, por exemplo. Então, eu quero pegar todos os logons de usuários, a mensagenzinha, posso criar um threshold. Então, se tiver 10 ocorrências em 5 minutos do mesmo usuário, aí eu posso configurar se eu quero relatórios em horário de trabalho ou não. Então, posso fazer configurações, criar outros filtros aqui também. E as ações que eu quero, mandar notificação por e-mail, SMS, ou executar um script. Então, dependendo do tipo de retorno que eu tiver aqui, posso rodar um script que bloqueie esse mesmo usuário. Então, eu posso vir aqui,
criar esse meu script e rodar ele para que, se for o mesmo usuário tentativa de acesso, por exemplo, fazer um bloqueio dessa conta, porque deve ter algo que não é normal. Então, eu consigo facilitar essas ações e trabalhar, né, transformar esses dados que eu tenho e colocar dentro do meu ambiente, né, essa inteligência para facilitar o meu trabalho. Então, eu pego as informações, né, os dados que eu tenho no meu servidor, nos meus recursos, transformo isso em informação e essa informação eu tomo ações dentro do meu ambiente. Tá legal? Então, aqui é um pequeno exemplo, no caso do nosso AD Audit. E aí um outro ponto, né, que aí aqui antes da gente entrar na parte de eventos, a parte de monitoramento, o quanto ela é importante. Então, a gente está falando aqui do Open Manager, por exemplo, que é uma das nossas soluções para a parte de ITOM, mas é muito importante também com relação a essa parte de transformar dados em informações. Então, por exemplo, além de eu ter um inventário de todos os recursos da minha rede, né, dos meus equipamentos, então eu tenho 2 firewalls aqui, então eu tenho o MikroTik, tenho o Wireless, tenho os outros servidores aqui, estações de trabalho que eu coloquei. Então, eu consigo pegar muitas informações que eu tenho, principalmente dos dispositivos de rede, para me gerar dados, né? Então, por exemplo, além de eu ter as informações normais, né, sobre monitores, se está disponível, perdeu o pacote, tempo de respostas, saber o que eu tenho aqui de CPU e tudo mais, sobre as interfaces, né, saber o tráfego de rede de cada uma delas, inclusive em tempo real, né, saber o que está trafegando aqui em tempo real, nesse meu link, gerar alertas, né, como no caso aqui. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento. Vamos ver o que foi aqui no alerta. Então, rodou aqui, chegou a um percentual aqui que limpou esse meu alerta. Então, ele já alertou que eu estava utilizando mais do que 0,5%. Então, a gente começa a ter aí todo um controle também sobre o que está passando na minha rede. Opa, será que eu tenho... Alguém está enviando informação para fora? O que está acontecendo? Então, a gente já começa a ter uma visão e a importância disso, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, análise de flows no firewall, por exemplo, vou entrar aqui no meu MikroTik, além de eu ter toda a parte de documentação já, né, visual das interfaces, onde que está conectado e tudo mais, eu tenho as informações sobre tráfego da rede. Então, aqui, quantos mega está consumindo, pico e tudo mais, sobre cada interface. A parte de aplicações, saber o que mais está sendo utilizado, saber, inclusive, a origem desses acessos aqui, o volume de dados, qual que é o destino. Então, a gente já consegue ver aqui, fazer um acompanhamento. E, além disso, ver a conversação entre essas pontas, né? Entre a origem e o destino. Então, a gente sabe para onde que está indo e o volume. Então, para fazer uma análise de informação, opa, já sei quem é o meu destino na rede interna, vou ver o que está acontecendo aqui nesse caso. Então, a gente já consegue ter esse tipo de informações. Fazer aqui também, se eu tivesse aqui um AS, né, na minha estrutura, eu poderia ter esse mapa do AS aqui. A parte de ataques, também eu consigo configurar ações. Se de repente o comportamento do meu link for diferente do padrão, será que eu estou sofrendo um ataque do DOS, alguma coisa nesse sentido? Posso ter as informações aqui também. Então, uma série de informações que a gente tem com o ambiente. E com o Firewall, a gente consegue analisar também os logs desse Firewall. Então, vamos abrir de novo aqui o MikroTik, algumas informações do ambiente. Então, eu consigo ver, por exemplo, o tráfego de entrada e saída dele já, a parte de banda, né, que a gente já viu. Se no meu recurso tivesse configurado aqui as informações de DNS, eu poderia ver o top 10 por DNS aqui, saber quais são as máquinas, né? O tipo de protocolo que eu estou utilizando também. Então, já consigo ver volumes, consigo fazer uma análise, né? Então, se eu conseguir aqui, né, ter essas informações, já me facilita muito, né? Então, imagina no normal, né? Como é que a gente trabalha, né? Sem ter esse tipo de informações, né? Então, o monitoramento vai muito além de você saber se o equipamento está up ou down.
Você tem muito mais informações, então, protocolos, por usuários. Claro, aqui é uma configuração só de demonstração, mas eu poderia ter cada um dos usuários que está trafegando aqui no ambiente, os hosts, então já consigo ter esse acompanhamento, destinos, as conversas. A gente consegue ver todas as informações do que está passando pelo meu firewall aqui, um exemplo. Parte de sites, que no caso não está configurado, mas eu poderia ter as informações de cada um dos sites, as aplicações, as mesmas coisas. E aqui é um ponto interessante, as regras do firewall. Eu posso ter, no caso, só tem uma regra aqui, a default normal, e eu poderia ter várias regras aqui e mostrar, né, inclusive as regras aqui, no caso eu não tenho, não sei se todo mundo vê aqui embaixo, as informações de regras não utilizadas. Então, se eu tivesse regra não utilizada, conseguiria saber aqui, até para remover do meu firewall, para promover uma limpeza, né? É muito comum a gente criar regras em firewall. Eu lembro quando eu trabalhei em data center, a gente tinha firewalls aí com mais de 1000 regras, né? Parecia aquele jogo do pega-vareta, né? Quando tinha que fazer alguma modificação no firewall, porque você não sabia o que tinha nas regras, tinham regras repetidas. Então, você acaba ficando numa situação meio que desconfortável, até para administrar certos ambientes, né? Vontade que dá, você fala, não, para tudo, vamos limpar aqui e vamos começar do zero. Aqui você já tem uma solução que vai te dar essas informações, tá? Mas lembrando outra vez, reforçando aqui, pega aqueles dados que tem nos equipamentos e transforma em informação. Qual que é o meu dado? Uma centena de regras que não são usadas. Opa, já transformou em informação para mim, porque até então era só um bando de regras que eu tinha. Assim não estão sendo utilizadas, eu tenho a certeza que eu posso remover essas regras do meu ambiente. E aí facilita a minha gestão. Inclusive, né, a solução permite até a reordenação das regras. Então, ele pega esses dados, analisa para você no seu Firewall e vai te dar sugestões de alterações de regras. Então, por exemplo, a regra que está na posição 10, você coloca ela em primeiro, então ele vai te dar essa sugestão, né, por conta que as nossas soluções, praticamente todas trabalham com a parte de machine learning e inteligência artificial, então vão dar esse apoio para facilitar essa gestão e também, no caso, aí, né, otimizaria bastante o firewall. Parte de segurança também, então conseguiria ter aqui, saber os ataques e tudo mais. E outro ponto interessante, parte de VPN, né? Saber as VPNs que estão ativas, as sessões, o tráfego de cada usuário. Então, eu saberia todas essas informações. Então, qual a importância de saber o tráfego do usuário, né? Quem está consumindo mais? Será que ele está fazendo alguma coisa normal? É do dia a dia dele? Então, a gente passa a aprender mais o nosso ambiente. Tá? Então, a gente consegue ter essa facilidade aí da gestão. Outro ponto aqui seria a parte de configurações, né, também, onde eu teria aqui a possibilidade de configurar o meu firewall, né, através da própria ferramenta e ter as informações sobre compliance. Então, alguém fez uma alteração que não foi dentro do Op Manager. Opa, por que foi feito fora? Então, eu consigo analisar todas essas informações também, aqui de uma forma bem simples. Claro, né, só para dar uma repassada rápida aqui, vamos pegar aqui o servidor do AD. Então, tem as informações de memória, CPU. Então, ele pode gerar alertas, né, também aqui, as informações de interfaces, processos ativos. Então, você tem essas informações aqui, softwares que estão instalados. Se eu tiver o Application Manager integrado aqui, eu posso ter também um monitoramento das aplicações, né, aqui compondo isso. Então, eu consigo criar thresholds, no caso de memória, por exemplo, eu posso criar um threshold para me alertar se tiver maior que 90% de utilização, marcar como trouble se tiver com 95%, marcar como crítico se tiver em 97% e limpar o alerta com 89%. Isso se ocorrer 2 vezes consecutivas no intervalo de 15 minutos. Então, eu posso ter esse acompanhamento. E aí, em alarmes, então a gente pode ver aqui as informações, né, de máquinas que não estão aqui e tudo mais. A gente pode ver todos os alarmes. Então, a memória voltou ao normal. Então, a gente sabe até o processo que está consumindo mais. Então, imagina, você já recebe isso no seu Service Desk, por exemplo, essas informações.
E aí a gente conta com integração, né? Então, se a gente abrir aqui, por exemplo, o nosso Service Desk, vamos logar rapidinho aqui. Enquanto ele loga ali, então ele já abre um chamado. Posso customizar a mensagem, mas eu já tenho as informações que vão me dar uma luz já no fim do túnel para saber o porquê que a memória dele subiu. Então, se a gente entrar aqui no Service Desk, a gente vai ter as solicitações, tem todos os alertas aqui. Tá? Então, a gente pode olhar até as fechadas, como a integração aqui, né, já tem todas as informações. Por exemplo, tem um trouble aqui do MikroTik mesmo, que é a mensagem disco. Então, ele já mostrou o que eu tenho aqui. Eu tenho 4, e aqui está com 5, então tem as informações de tudo que é feito. Então, facilita muito para tomar uma ação. Né? Eu já vou com a informação na mão do que aconteceu. Então, essa integração é muito fácil. Né? Então, da mesma forma que a gente tem aqui os chamados abertos, conforme for limpando, igual no caso ali, eu já tenho a resolução aqui no caso. Se a gente for olhar aqui os que já foram fechados, que no caso foi automático, né, pelo outro usuário, que já tratou de estar integrado, então eu consigo focar só no que é necessário mesmo. De uma forma bem simples aqui. Tá, então esse aqui é um pouco do Op Manager, o que ele pode contribuir também nessa parte. Aqui a gente viu o AD Manager. E aí, voltando para o nosso Log 360, a gente tem aqui a parte do Event Log Analyzer, que aqui é o nosso CIEM. E aí aqui eu concentro todas as informações de log do meu ambiente como um todo. Então, como eu comentei para vocês, eu possuo 7 devices aqui. Então, tem alguns estão com a gente, integrados pelo AD-Audit e tudo mais. Então, olha só aqui. No caso do meu Fire que eu coloquei aqui, eu fiz uma configuração, só apontei os logs para gerar isso aí ontem. Então, olha o volume que eu já tenho de informação. Olha no nosso AD o volume que tem no ambiente de teste pequenininho. Tá? Então, tem 52 mil eventos que ele fez na análise. Olha aí essas informações. Vamos ver os últimos 10, por exemplo. Então, a gente consegue ter uma informação aqui desses logs. Então, imagina isso no modo manual, né? A pessoa ali, né, tem que pagar algum pecado para ficar olhando direto o servidor para saber os logs. Então, a gente consegue aqui de uma forma bem simples ter essas informações e aí através de relatórios, né, só botar um pouco antes aqui para nossa home, eu já tenho uma visão geral do que se passa com minha rede olhando os logs. Então, eu consigo ver aqui volume. Então, eu conseguiria ver aqui, de repente, em determinado momento do dia, tem um acrescente no número de logs para tomar uma análise, né, para fazer alguma ação. Os 5 dispositivos mais, né, que eu tenho aqui com mais logs aqui de informações. Então, a gente tem todas as informações aqui. Eventos de segurança. E aí, da mesma simplicidade que eu tenho. Então, eu quero ver aqui logon, né? Então, eu quero ver um relatório. Já vou direto para o relatório e já vejo as informações. Aproveitando que a gente está em relatórios, eu tenho um relatório por dispositivos, por aplicações. Então, aqui no caso de aplicações, eu poderia vir aqui no meu SQL e ver informações específicas sobre databases criadas, dropadas, alteradas, uma série de informações. Então, aqui para ataques, então, consigo ver aqui ações de contas privilegiadas, aqui fazendo abuso da utilização, DOS, SQL Inject. Então, a gente consegue ver aqui várias informações voltadas ao banco de dados, à terminal, ao Oracle, a impressoras, IS, e uma série de outros relatórios que eu venho a ter. Para a parte de arquivos também, tem uma parte aqui de informações, ameaças, então dispositivos, né, que cuidam dessa parte de segurança, como a própria Symantec, FireEye, McAfee e outros aqui, a gente consegue ter Trend Micro e tudo mais. Então, a gente consegue ter parte de vulnerabilidades. Então, a gente tem aqui as soluções, ele já traz relatórios específicos para esses
ambientes, ambiente virtualizado também. Então, é importantíssimo, né, ter essas informações, ter os logs, né? Imagina você num data center, sem ter informações do seu vCenter, né, do SXI, e aí acontece algum problema. Vai ficar o quê? Vai ficar vendido, né? Ou, de repente, vai ficar o quê? Vai confiar na palavra do técnico. Não que não, isso não seja ruim, mas vai ficar dependendo só dele. Se eu tiver informação do porquê, né, daquela causa raiz, fica muito mais fácil de resolver, né? Então, não precisa ficar dependendo de uma pessoa, né? A gente depender de alguém para tomar conta do ambiente é complicadíssimo. A gente tem que automatizar para que essa pessoa possa fazer outras atividades, né? Então, informações sobre data store, nomeado, movido, né? Então, imagina você num data center, alguém moveu um arquivo do data store para outra localidade. Ó, isso afetou vários clientes. Como é que você vai descobrir isso? Fica difícil, tem que ter uma solução, algo que te respalde com relação a isso, né? E também justificar o porquê e tudo mais. Parte de logon, né? Então, tudo que é manual acaba sendo passível aí de problemas, né? Então, voltando para os devices, no caso de Windows aqui, então, todos os eventos, as informações, e aí eu consigo, por exemplo, clicar nessa origem aqui, ele já vai navegar no relatório, aí eu posso ir montando, né, as informações. Então, eu já casei aqui uma pesquisa bem simples, né? Montei um filtro só clicando e navegando aqui. Então, quero ver só as falhas. Pronto. Então, já sei o que aconteceu aqui, o ID do evento. Então, eu consigo ir navegando dessa forma. Então, tem outros tipos de eventos aqui também para gerar essas informações. Então, tem uma grande quantidade aqui de alertas que a gente pode utilizar, né, de contas bloqueadas e tudo mais, modificadas. E aí vai tudo que vai auxiliar aí na gestão dos nossos ambientes aí, dos recursos também. A parte de compliance, como eu comentei, né? Então, a gente tem alguns aqui, o SOX. A gente tem aqui o artigo do SOX, o que ele diz, então a gente pode vir aqui e ele já vai te dar as informações pertinentes. Então já tenho ali na ponta dos dedos esses relatórios. Então a gente vai ter aqui em breve relatórios sobre a parte da LGPD. Então a gente tem hoje aqui a GDPR, tem a ISO 27001 aqui também, tem a GDPR, tem o PCI, como eu comentei, RIPA e outros aqui também, né, dependendo da situação. Então no GDPR eu tenho aqui os artigos, eu tenho aqui o de logon, eu quero saber os relatórios, terminal service ou de logon local, logoff. Já vai trazer as informações, quais são as máquinas que possuem e as entradas. Então a gente pode vir aqui no dispositivo e já tem a conta que foi logada. Então, muito simples de utilizar isso, né? Parte de pesquisa também, eu consigo pegar um dispositivo ou não e criar aqui uma pesquisa, ou eu posso entrar no módulo avançado, que às vezes é o módulo mais rápido que tem. Então, fazer uma consulta bem rápida, buscar tudo onde tem Tonimar. Então, pronto, trouxe aqui num período, poderia colocar aqui nos últimos 30 dias, trouxe lá de setembro as informações que eu tenho aqui. Tudo que o Tonimar fez naquele período. Agora, imagina se o meu log no meu servidor do AD teria as informações desde setembro, né? Uma empresa. Já teria rotacionado essa informação e eu não conseguiria pegar o que o Tonimar fez lá no mês passado. Então, tenho aqui as informações de uma forma bem simples. E aí eu posso vir aqui casando informações, né? Tonimar nessa origem. Então, eu vou montando de uma forma bem simples a navegação. Aí, por outro lado, também tem a parte de correlação. Eu posso vir aqui criar até alertas de correlação, né? Então, eu posso ter de ameaça, por exemplo, de brutal force, de outras informações, de web server, ataques de ransomware, por exemplo, ameaças. Então, tem uma série de relatórios que eu consigo fazer o acompanhamento
aqui olhando a janela que eu tenho. Então, eu consigo vir aqui e fazer todo esse acompanhamento. Então, eu tenho aqui o relatório de sessões interativas. Eu consigo ver o dispositivo, a conta que logou. Então, eu já sei o momento que ficou logado, fechou e a duração. E se tiver algum que ainda está logado, ele vai trazer as informações de uma forma bem simples aqui para a gente ver. Por exemplo, está aqui rolando. Consigo ver o histórico também, as informações dessa conta. Consigo ver mais detalhes. Então, a gente consegue ver todas essas informações. E aí a possibilidade de criar alertas, né? Então, você pode vir aqui, criar perfis alertas ou de correlação também. Então, você pode visualizar eles. Então, fica bem simples aqui, ó. Criar um alerta profile, as informações. Posso criar um workflow. Aí eu posso adicionar um novo workflow também, né, no caso. Vamos criar aqui um exemplo. Então, tem as opções aqui lógicas, tomada de decisão. Então, a gente vai arrastando aqui para montar cada uma das informações. Processo, serviço, ações do Windows. E a gente monta isso para automatizar ainda melhor. Então, a gente usa a nossa inteligência para colocar a ferramenta para trabalhar para a gente e facilitar nossas ações quando precisar. Então, tenho aqui alguns exemplos de teste que eu fiz aqui de manhã, pouco antes, e de uma forma bem simples a gente consegue ter essas ações do CIEM. E aí, a nossa cereja do bolo, que a gente falou tanto em comportamento, né? A gente tem aqui o nosso modo de user behavior dentro do Log 360. Então, eu tenho aqui já uma visão, né, de um dashboard, que ele vai aprendendo dentro do seu ambiente com o tempo, e vai mostrando as informações de anomalias detectadas, quanto está sendo auditado, rastreado, né? E aí eu consigo ver alertas recentes, ver as análises aqui de anomalias que ele foi encontrando ontem, hoje. Ele começa a vincular aqui as informações de logon, então ele vai aprendendo isso, criando níveis aqui também de risco, né, para os usuários e entidades. Então, ele começa a montar aqui o cenário para você ter aquela informação. Então, aqui recentes anomalias, então, usuários, o que eu tenho? Por exemplo, múltiplo logon de hosts. Opa, tem, o que seria aqui? Um usuário está logando em vários servidores. A gente pode vir aqui, dar uma olhada, vai ter as informações da utilização. Quem que é? O usuário, o administrator. Está logando em vários recursos ao mesmo tempo. Então, legal. Então, a gente pode vir aqui, né? Ter a visão de usuários, distribuição do score de risco, top 10. Então, a gente pode vir aqui fazer uma análise também por servidor. Então, vamos pegar aqui esse file server, vamos ver as informações dele. Então, eu tenho aqui a modificação anormal aqui de arquivo. Então, ele mostra as informações do que foi feito. Ele vai criando o score. A gente pode ir trabalhando cada um dos recursos aqui, a parte de logon também. Então, logon anormal. Uma série de ações que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida. E os relatórios de anormalidades aqui, né? Então, de comportamentos. Então, se a gente vir aqui e olhar o usuário, o logon dele esperado, quando que ele tem que logar, atividades de arquivos, uma série de ações que a gente pode ver aqui. Software que foi instalado por um usuário. Então, a gente consegue ter todo esse acompanhamento de uma forma bem simples e ter essas informações. E também a possibilidade de criar alertas para facilitar nessa análise de comportamento. Então, a gente tem aqui um mapa de risco, né, de cada usuário. Então, a gente pode pegar aqui o PMP, por exemplo, que é um usuário, logou em múltiplos servidores, no caso aqui. Então, a gente pode olhar
olhando todos eles aqui, as entradas que tiver. Ele vai aprender no ambiente e vai te dando informações sobre os usuários e os seus recursos de rede para mostrar quanto de risco ele está representando no seu ambiente. Tá legal, pessoal? Então, aqui um pouco, né, do que a gente consegue ajudar. Claro que a gente precisa de mais tempo para falar dessas soluções, mostrar mais detalhadamente, mas a gente tem aí um grande espaço aí para ajudar. E aí, uma conclusãozinha, antes da gente abrir para a parte de perguntas, que eu sei que tem algumas aqui já que surgiram na tela. Então, o LGPD não é um bicho de sete cabeças, né? Como falado já nas outras edições do webinar. E aí a importância, né, de você transformar os seus dados em informação, porque o nosso ambiente, né, o ambiente da empresa de vocês, possui muitas informações escondidas dentro dos dados que tem, no cruzamento de informações de suítes, roteadores, no próprio virtualizador que é utilizado, no próprio domínio, né, essas informações todas, nas estações de trabalho dos usuários também. Então é importante transformar esses dados em informação para tomar uma ação e estar precavido, né? E a análise de comportamento dos recursos, dos usuários, é algo que veio para ficar, né? Então você precisa saber o comportamento. Você não pode olhar e ver que teve uma entrada de logon, mas o que representa esse logon? Igual a gente viu ali, esse usuário logou em várias máquinas num período X de tempo. Isso representa algum risco? Você tem uma ferramenta que vai fazer o quê? Vai ficar analisando esse comportamento dos usuários e vai te dar informação, falando, olha, hoje eu tive aqui 10 situações de logon múltiplo. Quem foi? Um exemplo clássico aqui é a utilização de contas de serviço, né? Geralmente uma conta de serviço está associado a um serviço em um servidor, né? Então imagina que esse serviço tá logando em vários servidores. Posso ter um problema, né? Aí no caso, ou não. Então eu preciso ter essa análise dessas informações. Como é que eu descubro isso? Eu preciso ter essas informações também. E aí, né, tudo isso Show, para ajudar Tonimar. a... Espera aí, Camila, Tô de calma aí, volta. calma aí. Tranquilo, eu já tô aqui preparando que tá cheio de perguntas. Perfeito, terminando aqui já os pontos da conclusão. Então é importante, né, Combinado. é importante você antecipar essas ações de segurança, né, que vão ajudar não só a atender a regulamentação da LGPD, como a gente já comentou em alguns webinars passados, né? A LGPD não surgiu da noite para o dia, ela é um processo que veio aí até ter essa maturidade, né, para chegar para a gente. E você ter essa questão de segurança que vai ser até para a sua empresa também. Já tem uma facilidade de atender a regulamentação e prover aí as necessidades de segurança também. E um último ponto que a gente tem aqui é para você se defender, né, contra ameaças internas, porque um dos índices maiores aí de vazamento de dados são através de ações internas, né, sejam elas com vontade, né, que alguém já quer realizar alguma ação porque está descontente com a empresa, ou de repente por um mero problema de configuração no meu ambiente, onde eu não tenho uma segurança aí aos mods que eu necessito ter. Para quê? Para ter um comprometimento de contas, né, e vazamento de dados com o uso de pontuações de risco. Então, o que a gente viu aí com a parte de análise de comportamento, você já consegue ter esse controle, né, sobre as informações, o que pode ser um princípio de vazamento de dados. Imagine um banco de dados onde o DBA trabalha num horário diferente do horário comercial, para não impactar, e ver que ele começou a criar uma base de dados dentro do horário comercial, fazer movimentação de dados. O que isso representa? Será que ele vai levar embora a base de dados? Então, são alguns dos exemplos que a gente tem. Então, agradecer vocês aí. E aí a Camila tem algumas perguntas. Já uma que eu li aqui, da Laísa Veloso. Sim, vai ficar salvo esse conteúdo, assim como os outros. Vai ser publicado no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem ver todas as apresentações, a hora e a quantidade de vezes que vocês quiserem lá. E aí não esqueçam de dar uma curtida para ajudar a gente também e compartilhar se o conteúdo for legal. Vamos lá, Camila. Eu gosto do Tony Mark, ele participa bem das atividades do marketing, já decorou que tem que se inscrever, curtir, compartilhar. É isso aí, Tony Mark. Ó, quem perdeu também
as últimas edições, que esse foi um ciclo de webinars de LGPD, então a gente teve 2 outros webinars, também estão gravados lá no nosso canal do YouTube, é Managing BR. E caso você não pegou esse do começo, como a Liza, você consegue, a partir de amanhã, esse também já está lá disponível. Tonimar, posso começar as perguntas? Claro, manda ver aí nas perguntas. Então, vamos lá. A pergunta da Beatriz Cunha. Bom dia. Isso eu queria entender a integração com os sites e BD que eu já tenho, tipo Model, Joomla. Ah, e temos uma continuação. E quantos ambientes eu posso configurar nesse sistema AD Audit Plus? Bacana. Ambientes entre URLs, MCQLs, computadores de colaboradores remotos e etc. São 3 perguntas em uma. Legal, vamos lá, Beatriz. É bem simples, né? A integração com os recursos. Deixa eu voltar lá para o Event Log Analyzer, por exemplo, que é uma das soluções, né? Tem a questão do AD Audit também ali. Então, a gente tem as configurações dentro do próprio Event Log Analyzer, onde eu posso configurar aqui os meus dados, né? De dispositivos que exportam para Syslog, né? Então, tem essas informações aqui para outros devices, então eu posso adicionar todos eles aqui, caso, de repente, algum desses seus recursos aí não tenham essa funcionalidade, né? Você pode importar os dados para dentro da ferramenta também. Então, você pode criar uma rotina aí dentro da ferramenta e fazer esse import de uma forma bem simplificada. Então, no caso de banco de dados, é bem simples, né? A gente já tem o banco, a gente faz a integração dele aqui na hora de fazer a gerência do dispositivo, né? Dentro aqui para coletar os logs. Já no caso do AD, você vai fazer a monitoramento, né, auditoria dos seus controladores de domínio. Né? Então, você pode informar quantos domínios você quer fazer essa auditoria. Tá? E também no caso aqui, do próprio AD na Azure, né, como eu tinha mostrado. Então, aqui é a forma bem simples também, né, na parte de configurações. Então, você pode vir aqui no admin e aí você tem as informações sobre o domínio. Então, você pode colocar aqui os seus controladores de domínio. Se tiver a parte de cloud, você vai especificar o tenant no caso da Microsoft também. Então, de uma forma bem tranquila para você colocar essas informações aqui e fazer a gestão. Então, basicamente é isso aqui, né? É colocar ou fazendo discover, você já vai ter essas informações. E algo bem simples. E a terceira, aqui respondendo sobre as URLs, SQLs também, tudo isso é o mesmo processo que eu comentei aqui, né? Que você vai ter. Então, você vai mapear todos esses recursos que você quer fazer a gestão aqui pegar no exemplo do meu Event Log Analyzer, tá? Dos dispositivos gerenciados, né? Então, eu posso vir aqui adicionar dispositivos, varrendo a minha rede, ou incluir eles manualmente também aqui. Então, de uma forma bem simples. Aí, no caso, né, para você entender mais os recursos que você quer, para a gente te dar mais assertivamente a forma como é que se aplica para cada um deles. Mas, a grosso modo, é simples como que eu mostrei aqui para a gente. E se tiver dúvida também, né, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, querendo saber um pouco mais de informação, vou deixar aqui a apresentação. Tenho meus dados aqui também. Pode mandar e-mail que a gente vai auxiliando vocês no que puder. Perfeito. Vamos agora para a pergunta do Rafael Martins. Licenciamento seria por número de ativos que acreditamos necessário monitorar? Sim, cada produto que eu apresentei aqui, né, no caso, né, o AD Audit é pelo número de controladores de domínios, a parte de tenant da Microsoft também. No caso do Event Log, eu tenho a quantidade de dispositivos, algumas outras informações. Então, para dar uma informação sobre licenciamento, a gente tem que compor aí de acordo com os recursos que você quer fazer o monitoramento e a coleta das informações. Perfeito. A pergunta da Beatriz agora também. Para quando está prevista a inclusão da LGPD no sistema? Bom, os relatórios de LGPD, o pessoal de Dev, né, nosso time de Dev está trabalhando duro
com relação a essa questão para entrar o quanto antes, né? Hoje a gente tem atendido algumas empresas que estão se baseando nos relatórios da GDPR, que tem algo em comum ali, mas a gente está trabalhando para ter a nossa própria abinha ali da LGPD nos produtos muito em breve. Só que por enquanto não tem prazo, mas é o quanto antes. Perfeito. Agora aqui a gente tem 2 comentários do Augusto Leonardo, parabenizando a gente pelo webinar, que foi sensacional. E é isso, acho que encerramos. Não esqueçam de acompanhar a Managing Engine nas redes sociais. A gente está no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e no Twitter agora também. E claro que o Tonimar está esperando esse momento para divulgar o nosso podcast, né, Tonimar? Opa, importantíssimo. A partir de ontem já foi liberado aí o nosso podcast da Managing Engine Brasil. Então lá vocês vão conseguir aí também acompanhar um pouco mais das nossas trocas de experiências aí, algumas informações sobre não apenas os produtos da Managing Engine, mas também sobre tecnologia no modo geral aí e compartilhar. Então embarque com a gente aí nesse novo desafio e vamos construir aí uma rede de tecnologia e compartilhar informação que todo mundo tem que trabalhar junto para as coisas caminharem melhor. Agradecer a todos e esperem aí que em breve vem mais novidades para vocês. E se inscrevam para ficar antenados aí das novidades. Tá bom? Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigada.